Esta é a edição semanal de vídeo do Justiça em Foco. A nossa revista eletrônica pode ser acompanhada diariamente no portal justiçaemfoco.com.br. Trazemos a debate assuntos que terão repercussão no seu dia a dia a partir de decisões jurídicas. Hoje vamos falar da Polícia Federal, que atuou nas ações da Lava Jato, voltou ao foco de outra maneira na troca de ministro da Justiça quando da saída de Sérgio Moro, o juiz da Lava Jato. Agora, uma PEC, a 186, do novo auxílio emergencial em virtude da Covid, na esteira trouxe a PEC 32, que pode acarretar em mudanças na Polícia Federal. Muitos se perguntam se é constitucional, pois não houve um debate a respeito desse assunto. Pela pandemia, ocorrerão cortes de investimentos no setor público e a Polícia Federal deverá ser incluída nesses ajustes de gastos. É a reforma administrativa que vinha sendo sinalizada pelo governo. Nós vamos falar sobre isso com o presidente da Associação Nacional de Delegados da Polícia Federal, Edvandir Paiva, a quem eu já faço a primeira pergunta. Se ocorrerem essas mudanças, o que pode acontecer na gestão da Polícia Federal? Bom, a PEC 32, Cláudia, ela causa um prejuízo muito grande para o serviço público como um todo. Mas para a Polícia Federal, que é um órgão de Estado, um órgão de controle do governo federal da vez, ela traz prejuízos imensos, como a possibilidade do presidente da República mexer na instituição por decreto. Tem vários outros pontos. Primeiro de tudo, nós entendemos que não é momento para discutir esse assunto. Hoje nós estamos mais preocupados, devemos todos estar mais preocupados com a saúde da população, com a vacinação do nosso povo e com a saída desse período de lockdown que prejudica tanto a economia. Não é momento de discutir reformas tão profundas que vão durar décadas no serviço público. Pois é, mas para a população, como é que ela pode sentir essas mudanças? Por exemplo, os senhores sempre pontuaram muito a ação combate ao crime organizado, facções criminosas, a corrupção, né, na Lava Jato, devolução de recursos para o país. E com essa mudança toda, o que pode mudar e o que a população pode sentir? Bom, primeiro de tudo, uma dificuldade na contratação de pessoas preparadas. A Polícia Federal é o que é porque ela tem excelentes profissionais que são buscados no mercado com preparação acadêmica, pós-graduação, com conhecimento técnico imenso, e a PEC ela vem trazer uma precarização da carreira, ela muda as carreiras da Polícia Federal, ela muda o patamar de entrada, ela muda as necessidades da Polícia Federal, e isso com certeza vai acarretar no longo prazo, até no médio e longo prazo, uma diminuição na capacidade técnica da Polícia Federal. E há possibilidade, por exemplo, de uma redução dos salários dos senhores? Falam em entrada de congelamento, salários, né? Já há um congelamento por conta da PEC que foi aprovada, a PEC emergencial. Historicamente, uma PEC que foi aprovada em meio à pandemia, em 2 semanas, nas 2 casas do Congresso Nacional. Isso significa um risco de que tenhamos um congelamento salarial de até 15 anos. Os colegas, os policiais federais, os delegados já imaginam como estaremos daqui a 15 anos se não tivermos nem a recuperação das perdas inflacionárias. Então isso já causa um problema com o nosso pessoal, um problema de esperança. O servidor público tem que ter, aliás, todo profissional tem que ter um futuro, uma esperança de que a sua carreira vai progredir, de que o salário que o seu poder de compra terá uma atualização, pelo menos monetária. Então isso causa já um problema. A PEC 32, que é a PEC administrativa que está começando a tramitar agora, ela traz prejuízos muito mais profundos. Ela nos preocupa imensamente. Pois é, os senhores se expõem muito, o policial que está na linha de frente se expõe muito. Os senhores têm algum ganho direto além desse salário? Não, nosso salário é o subsídio, pronto, e nós temos dedicação integral, então nós não podemos ter nenhuma outra atividade. Então, o policial federal, o delegado de polícia, vive do que ele recebe ali nominalmente do salário dele. Por isso, a preocupação com esse congelamento, essa possibilidade de congelamento de 15 anos. Quero deixar muito claro que fazer a contribuição na época de pandemia, com congelamento, inclusive nós tivemos salários diminuídos pela reforma da Previdência,
Nessa época de pandemia, nós entendemos que está correto. O problema é ter uma ameaça de congelamento por 15 anos, porque isso vai diminuir a capacidade de atrair novas cabeças para a Polícia Federal, as melhores cabeças, para ela continuar tendo essa atuação técnica que a sociedade já conhece. Aí eu venho numa questão que é como evitar, por exemplo, uma indicação política de pessoas de outros setores, com outras habilidades, e a entrada de pessoas ligadas ao crime organizado, que é uma tentação também, porque o dinheiro realmente é um fator bastante discutível nessa questão. Mas esse assunto nós vamos falar no próximo bloco. Aguarde e já voltamos. Venha estudar no Grupo Faveni. Excelência em cursos presenciais e à distância. O grupo educacional que mais cresce no Brasil. São mais de 25 cursos de graduação e 1000 cursos de pós-graduação em diversas áreas. Aqui você encontra ensino de qualidade, com a liberdade que só o EAD pode te oferecer. Grupo Faveni. Ideal para a sua carreira e para o seu bolso. Acesse grupofaveni.com.br. Grupo Faveni. A internet revolucionou a nossa forma de comunicação e com o Press Release você terá um alcance visual maior do seu produto. Um site com publicações dos seus próprios usuários em forma de vitrine de comunicação digital. Ficou interessado? Então acesse o nosso site www.pressreleases.com.br e se cadastre ou entre em contato pelo WhatsApp. Nós estamos conversando com o presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, Edvandir Paiva, e agora o assunto é a seleção de novos policiais federais. Como impedir, por exemplo, a entrada de pessoas que se habilitam no concurso e que fazem parte até de um trabalho de cooptação, que essa poderia ser a intenção, e eram pessoas do crime organizado. O concurso para delegado da Polícia Federal e também para as outras carreiras é um concurso muito difícil. É uma seleção muito intensa. Nós já fazemos hoje, durante o concurso, uma investigação social desse candidato. Mas o que não me preocupa... Mas do candidato ou de quem foi selecionado? De quem foi selecionado para fazer a Academia Nacional de Polícia, que é a última fase do concurso. Pós-avaliação. Sim. Então, pós-provas. Pós a fase toda de provas, de provas físicas, psicológicas, as provas escritas. Após essa fase, quando entra na academia, durante todo esse período há uma investigação social desse candidato. Mas, levando para o assunto da PEC, a PEC 32 da PEC administrativa, ela prevê que a fase depois da Academia Nacional de Polícia, em que o delegado já estará na atividade, ainda será a fase do concurso. Apenas 2 anos depois, ele terá a confirmação de será delegado ou não. Isso não é compatível com o nosso trabalho, não é compatível com um delegado ser um delegado provisório, que não sabe se vai ingressar ainda nos quadros. Ele vai ter acesso a investigações, acesso a técnicas policiais, e se não for confirmado, nós teremos uma pessoa muito suscetível a ser cooptada pelo crime organizado. A PEC 32 prejudica a Polícia Federal, inclusive, nisso. Pois é, eu tenho acompanhado, até lendo pelos jornais e aqui pelo nosso portal, né, Justiça em Foco, que os senhores estão muito preocupados com essa ingerência sobre a Polícia Federal na gestão, até a colocação de profissionais de outras áreas, de outros setores. A intenção mesmo do governo, por exemplo, como foi aventado pelo Sérgio Moro na época, do governo
fazer uma gerência, ter uma interferência direta na Polícia Federal? Não sei lhe dizer especificamente se o governo atual tem interesse em intervir na Polícia Federal. Eu posso lhe dizer que há 11 anos a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal lutam pela autonomia da Polícia Federal e pelo mandato de diretor-geral. Se o nosso diretor tivesse mandato e se a polícia tivesse uma autonomia administrativa maior, certamente qualquer tentativa de intervenção, deste ou de qualquer outro governo, seria muito mais difícil. E essa gerência, vamos dizer, essa interferência para os senhores, se realmente ocorrer, é negativa, porque os senhores têm que ser, em princípio, imparciais, né, nas ações dos senhores. A Polícia Federal não é uma polícia de Estado, ela existe para fazer investigações e essas investigações muitas vezes esbarram no poder político e econômico, inclusive do governo da vez. Então o que a gente precisa é de proteções, ter a possibilidade de pessoas ingressarem dentro da Polícia Federal sem concurso, por indicação política, simplesmente acaba com o trabalho técnico republicano da Polícia Federal. A PEC 32 permite que o presidente, por decreto, mexa nas instituições. Nós vamos lutar muito forte contra isso. O novo ministro da Justiça agora, o Anderson Torres, pode mudar essa relação dos senhores dentro do Palácio? Afinal, é um ministro. Mas pelo histórico dele, de delegado, enfim, da carreira que ele sempre cursou. Esperamos que vamos ter um acesso ao novo ministro da Justiça, até porque ele é um delegado de Polícia Federal. Os delegados de Polícia Federal têm uma carreira híbrida, é uma carreira jurídica e uma carreira policial, juntam-se os dois aspectos, ele terá condições de conhecer tanto a parte jurídica do Ministério quanto a parte policial e que nós tenhamos um acesso muito próximo a ele e ele também conhece quais são os limites que ele precisa respeitar desse relacionamento entre governo e Polícia Federal. Então nós esperamos que ele seja um interlocutor bastante habilidoso e garanta à Polícia Federal proteção e atuação republicana. O senhor já esteve com ele? Depois que ele foi nomeado, não. Já conheço o doutor Anderson Gustavo já há um bom tempo. Ele já foi integrante da própria Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal e nos últimos 2 anos ele estava aqui no Distrito Federal, na Secretaria de Segurança Pública, onde desempenhou um bom trabalho, um trabalho com bons índices. Então todo esse conhecimento dos 2 anos e meio, eu acho que eu credencio mais ainda para ser o ministro da Justiça hoje. Eu tive acesso a uma nota aberta que os senhores lançaram. O que o senhor gostaria de dizer para ele? Bom, é basicamente o que está na nota. Nós acreditamos que ele tem todas as condições de ser o ministro da Justiça, de fazer um excelente desempenho no Ministério da Justiça, entretanto ele tem muitos problemas para serem resolvidos. Tanto de proteção da Polícia Federal, como de valorização do policial, do profissional de segurança pública. Os profissionais de segurança pública, os policiais, os delegados, se sentem muito desprestigiados nesse momento, no decorrer de todas essas reformas que foram feitas no governo. Estamos no sentido desprotegidos. Precisamos modificar essa política governamental que não prestigia o elemento humano. Quem faz a polícia são os policiais. É muito bom ter investimento, é muito bom ter equipamento, é muito bom ter prédio, mas é necessário ter valorização do profissional que trabalha todo dia se expondo a riscos. Quando o senhor coloca um policial desprotegido para a gente, da população, já vem aquele sentimento de desconforto, porque se os senhores se sentem desconfortáveis e desprotegidos, imagine a população. E aí eu gostaria de lançar essa pergunta em relação ao Rio de Janeiro. Quem é o policial federal no Rio de Janeiro? E como é que ele lida com toda aquela questão para que realmente o crime organizado não contamine a corporação? Bom, a corporação em si, a Polícia Federal em si, ela tem uma cultura institucional muito forte, uma cultura que não aceita corrupção, não aceita comprometimento dos nossos quadros, nós cortamos na carne. Quando os nossos policiais se envolvem em qualquer desvio, eles sofrem procedimento administrativo e são demitidos mesmo, não tem aposentadoria compulsória, não tem nenhum tipo de benefício. Se desviou, não pode ser policial. E no Rio de Janeiro nós temos também essa cultura forte, os colegas estão trabalhando, é um local muito difícil, com dificuldades inclusive sociais muito grandes, o crime organizado está presente muito fortemente no estado, mas os policiais federais estão lá trabalhando para diminuir essa dificuldade toda da população e dos próprios policiais.
Quanto é que a Polícia Federal, nessa ação da Lava Jato, que agora teve e está ainda no STF, né, com uma decisão agora marcada para 14 de abril, quanto que a Polícia Federal contribuiu, corroborou para a devolução de recursos para o Brasil? Porque a Lava Jato realmente apontou, enfim, um duto de recursos que ia mundo afora. A Polícia Federal ela é pioneira na Lava Jato, ela foi na Polícia Federal que surgiu a Operação Lava Jato, lá pela investigação do delegado Márcio Anselmo, depois veio uma equipe maior, depois o Ministério Público formou uma força-tarefa lá junto com a Polícia Federal no local. Então nós temos uma contribuição totalmente protagonista nesse assunto. Mas não é só Lava Jato não, eu vou lhe dar um dado. O ano passado a Polícia Federal devolveu 9,6 bilhões para os cofres públicos, em plena pandemia, em pleno ano de pandemia. São valores recuperados de corrupção, de desvios, do crime organizado, do tráfico de armas e de drogas. Então, a Polícia Federal não é gasta, a Polícia Federal é investimento. E talvez por isso a PEC 186 doa tanto nos servidores. E esses recursos já chegaram? Esses recursos já estão... Para os cofres do governo? Esses recursos já foram entregues ao Judiciário, muitos ao deles... Ao Judiciário, mas ao Executivo não? À medida que o Judiciário vai leiloando e vai vendendo, quando é recurso em dinheiro, vem já para o erário. À medida que o Judiciário vai fazendo os julgamentos, vai liberando os recursos, eles voltam para o erário. Ok. Olha, eu agradeço muito a sua entrevista, torcemos sempre pelo sucesso na luta contra o crime organizado, a corrupção, pois o país, o senhor sabe muito, citou agora, ganha muito na devolução de recursos e na credibilidade do brasileiro. E nisso a gente torce pelos senhores. É como a gente diz, a Polícia Federal forte ela é uma obrigação de todos nós. Toda a sociedade tem que lutar para que a Polícia Federal continue sendo forte. Reforma nenhuma pode mudar a Polícia Federal forte. Muito obrigada. E no próximo bloco, Livro em Foco. Vamos trazer um livro de crônicas para saber envelhecer. Até já. Venha estudar no Grupo Favene. Excelência em cursos presenciais e à distância. O grupo educacional que mais cresce no Brasil. São mais de 25 cursos de graduação e 1000 cursos de pós-graduação em diversas áreas. Aqui você encontra ensino de qualidade, com a liberdade que só o EAD pode te oferecer. Grupo Favene. Ideal para a sua carreira e para o seu bolso. Acesse grupofavene.com.br. Grupo Favene. A internet revolucionou a nossa forma de comunicação e com o Press Release você terá um alcance visual maior do seu produto. Um site com publicações dos seus próprios usuários em forma de vitrine de comunicação digital. Ficou interessado? Então acesse o nosso site www.pressreleases.com.br e se cadastre ou entre em contato pelo WhatsApp. O Idoso do Plaza. Crônicas para Saber Envelhecer. É uma obra do advogado Robson Ramos, mediador, atuante na área da família e conflitos familiares, membro da Academia de Letras do Balneário de Camboriú, Santa Catarina. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Muito obrigada. Eu já lhe pergunto, o livro se baseia nesse cotidiano de trabalho, rico em histórias de vida, ou é ficção? O livro se baseia nesse cotidiano de trabalho, rico em histórias de vida, ou é ficção? O livro se baseia nesse cotidiano de trabalho, rico em histórias de vida, ou é ficção? O livro se baseia nesse cotidiano de trabalho, rico em histórias de vida, ou é ficção? O livro se baseia nesse cotidiano de trabalho, rico em histórias de vida, ou é ficção? O livro se baseia nesse cotidiano de trabalho, rico em histórias de vida, ou é ficção? O livro se baseia nesse cotidiano de trabalho, rico em histórias de vida, ou é ficção? O livro se baseia nesse cotidiano de trabalho, rico em histórias de vida, ou é ficção? O livro se baseia nesse cotidiano de trabalho, rico em histórias de vida, ou é ficção? O livro se baseia nesse cotidiano de trabalho, rico em histórias de vida, ou é ficção? O livro se baseia nesse cotidiano de trabalho, rico em histórias de vida, ou é ficção? O livro se baseia nesse cotidiano de trabal
Cláudia, é um prazer estar aqui. De fato, o livro é fruto da minha experiência na atuação, na mediação de conflitos familiares envolvendo as famílias e seus idosos. E são 7 histórias de situações que eu atendi pessoalmente quando eu era presidente do Conselho Municipal do Idoso em Balneário Camboriú, entre 2009 e 2011. E nesses anos todos, o senhor deve ter se deparado com situações assim, onde o idoso se coloca muito suscetível. O que o senhor citaria, exatamente, já que nós estamos falando de saber envelhecer, o que o senhor citaria que deve estar atento para que o idoso realmente tenha melhor qualidade de vida? Bom, na verdade, há muitas situações distintas, há inúmeras situações diferentes, mas eu posso elencar para você o fato de que os idosos e suas famílias precisam estar dialogando entre si, se preparando de maneira preventiva para lidar com as situações que eles vão enfrentar ou que já estão enfrentando. Mas eu posso relatar para você, já que nós estamos falando sobre o livro O Idoso do Plaza, esse título do livro, na verdade, é a primeira história e diz respeito a uma pessoa, um senhor, que veio para Balneário Camboriú procurando a sua esposa, que, segundo ele, estava em cárcere privado na casa da sua irmã, em Balneário Camboriú. E, na verdade, nós fomos descobrir que ele, aqui em outras épocas, mantinha a ex-esposa em cárcere privado. Enfim, então, nós começamos por aí. Parece até um enredo de filme isso, né? Sem dúvida. Essa história dá um enredo de filme, sem dúvida alguma. Além de outras histórias que são muito semelhantes, inclusive. O que o senhor citaria que a gente poderia já acompanhar nessas crônicas suas? Bem, eu poderia dizer que, na verdade, as famílias precisam começar a conversar entre si sobre as necessidades dos seus idosos, das necessidades não apenas dos idosos, mas dos filhos e também dos netos. É preciso haver uma interlocução, uma interface entre as pessoas da família, para que elas possam perceber quais são as necessidades umas das outras, particularmente das pessoas idosas. Por exemplo, quando o senhor fala em conversar, nessa questão da mediação, o senhor que é um mediador, tem o papel do advogado, do jurista e tem papel também do psicólogo, né? Hoje já se fala muito em constelação familiar. Cabe constelação familiar nesse tipo de conflito? Sem dúvida alguma, Cláudia. Cabe sim a mediação familiar e todo tipo de mediação é bem-vinda para ajudar os entes da família a conversarem entre si. Eu, por exemplo, me lembro de uma situação em que eu também atuei diretamente, no caso de uma idosa pensionista que era extorquida pelo próprio filho que morava com ela, e esse filho era viciado em drogas. E ele alimentava o seu vício com o dinheiro da própria mãe. Ele era a única pessoa da família que cuidava da mãe. Ele dava banho na mãe, ele cuidava da mãe e as irmãs dele não faziam muito para ajudar. Eu fui convidado para entrar exatamente nesse cenário e estabelecer um diálogo entre as irmãs e o irmão que extorquia a mãe enquanto cuidava dela. Então, realmente, é preciso haver muito cuidado no sentido de promover essa interação e chamar as pessoas da família à sua responsabilidade. Essa caixa de Pandora que o senhor abre quando o senhor traz esses assuntos à baila, realmente deve ter coisas... Bom, todo mundo que tem família, ou família sanguínea, ou família de adoção, sabe que da necessidade, inclusive, de se conversar, vamos dizer assim. Quando eu vi algumas críticas no sentido de observações do seu livro, alguém disse que nem sempre a velhice poderia ser da forma como o senhor citou. Mas não era uma crítica, era tentando olhar com o olhar do romantismo. Eu, por exemplo, que adoro Mia Couto, adoro Flor Bela Espanca, e nesses momentos agora, inclusive, a poesia te traz um respiro para a alma, não é? Como olhar também um pouquinho mais para esse envelhecer, mas com um olhar um pouco mais leve, com poesia? É verdade, Cláudia, há muito que pode ser feito. A velhice ou envelhecimento não é só uma questão de dificuldades
e espinhos. Esse livro, O Idoso do Plaza, foi escrito com base em histórias e situações absolutamente reais, com o objetivo de ajudar as pessoas a pensarem preventivamente para que não cheguem, para que não vivenciem essas histórias narradas no livro. Mas eu concordo com você plenamente, no sentido de que há muita coisa boa no processo de envelhecimento, né? Eu creio firmemente que a família, o contexto familiar, não é só um contexto de doenças e de dificuldades, mas é também um espaço de cura. Mas, por exemplo, eu posso mencionar um amigo aqui, uma pessoa idosa em Balneário Camboriú, que é um empresário muito ativo, ele é uma pessoa absolutamente criativa, ele é artista plástico, escultor, e não apenas isso, ele é piloto de kart de competição. É curioso que uma vez eu apresentei numa reunião como piloto de kart, ele fez questão de frisar que ele é um piloto de kart de competição. Ele participa de corridas e ele tem 65 anos de idade. É um cara super ativo, é uma pessoa que se alimenta muito bem, uma pessoa que tem uma vida muito disciplinada e se dedica ao desenvolvimento intelectual, que são elementos fundamentais para um envelhecimento saudável. Inclusive, a Universidade de Harvard, o ano passado, divulgou uma pesquisa sobre os fatores que contribuem para a qualidade de vida. E eles chegaram à conclusão de que o principal no processo, na vida toda, que contribui para a qualidade de vida é exatamente a qualidade dos relacionamentos. Qualidade dos relacionamentos familiares, qualidade dos relacionamentos na sociedade, na comunidade. Então, são itens absolutamente essenciais para um envelhecimento saudável que todos nós merecemos ter. É aquela máxima, né? Saber viver é a forma da gente poder saber envelhecer. Apesar que é difícil saber envelhecer, mas deixar com que a velhice chegue, o envelhecimento chegue, sem a gente se dar conta, não é? É verdade, mas de qualquer maneira você mencionou um pouco antes a caixa de Pandora. Eu tenho vivenciado na minha prática o fato de que muitas famílias deixam para abrir, digamos assim, a sua caixa de Pandora no momento mais crítico. E aí as situações são as mais complicadas possíveis. Então, as famílias precisam ser estimuladas a pensar em lidar com as suas questões preventivamente para que não sejam tomadas de surpresa por uma caixa de Pandora, uma caixa de surpresas. E para que isso aconteça, para que haja um trabalhar saudável, harmônico na família em relação a essas coisas, as pessoas na família precisam começar a lidar com essas coisas antes que elas surjam, antes que os problemas se evidenciem, antes que alguém precise ser interditado, antes que surja um problema nas questões patrimoniais da família. E essa questão da caixa de Pandora é algo que é o que acontece rotineiramente e nós precisamos alertar as pessoas para que não chegue nesse ponto. Até mesmo nessas decisões, né? Porque as pessoas idosas são bombardeadas de assédio. É assédio de empréstimo consignável, e nessa brecha de crimes, quer dizer, a conversa, a distribuição desses conteúdos com família, realmente são ações importantes e preventivas, né, doutor? É verdade, Cláudia. Essa questão dos empréstimos consignados é um problema gravíssimo. Tanto é que nós estamos vivenciando no Brasil um problema muito grave, que é a questão do endividamento dos idosos. Muitas vezes o idoso vai para o banco para simplesmente fazer um saque, fazer uma operação simples e acaba saindo de lá com o empréstimo consignado que o funcionário do banco acabou induzindo a pessoa idosa a fazer. Então, há muitos problemas nesse sentido. Infelizmente, existem ações criminosas de pessoas que, agindo em nome de um agente financeiro, acabam fazendo com que o idoso fique mais endividado. Isso é lastimável. E uma maneira de se evitar isso, o idoso, antes de ir ao banco, resolver uma questão desse tipo financeira, converse com uma pessoa próxima de confiança, nunca passe informações pessoais, dados bancários, CNPJ, a identidade, enfim, quaisquer documentos não devem passar para pessoas estranhas, muito menos pelo telefone.
Enfim, muitos cuidados que podem ser tomados nesse sentido. Robson Ramos, muito obrigada pela sua entrevista e que seu livro aproxime muitas famílias, viu? Muito obrigado, Cláudia. Agradeço muitíssimo ao Justiça em Foco por essa oportunidade. Esta edição do Justiça em Foco hoje fica por aqui. Eu convido você a nos acompanhar diariamente no nosso portal justiçaemfoco.com.br. Assista sempre no nosso canal do YouTube. Até a próxima semana.